Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria sintética da evolução, dando continuidade ao nosso assunto do vídeo anterior que falava sobre esses processos de evolução e sobre anatomia comparada como evidência da evolução biológica. Quando a gente fala da teoria sintética da evolução, a gente tem que relembrar que lá mais ou menos entre 1930 e 1940, os conhecimentos genéticos eles foram incorporados àquele conceito inicial de seleção natural, que era o ponto central do darwinismo. E essa incorporação dos conhecimentos genéticos a esse conceito de seleção natural compôs o que a gente chama hoje de neodarwinismo ou então teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo, ele se baseia e ele considera 3 fatores evolutivos como a sua ideia central. A questão da mutação gênica, da recombinação gênica e do processo de seleção natural. As diferenças genéticas que ocorrem e que são identificadas entre os indivíduos de uma mesma população constitui o que se chama de variabilidade genética. Então, toda diferença entre os indivíduos de uma população vai constituir a sua variabilidade genética ou também diversidade genética. Essa variabilidade genética ou diversidade genética são geradas e mantidas nas espécies por 2 fatores. As mutações, e quando a gente fala de mutação, nós estamos falando de um evento que ocorre de forma aleatória e totalmente ao acaso, uma geração. E também nós estamos falando de recombinação gênica, que ocorre em todas as gerações, ou a cada geração, né? Cada geração que acontece, vai acontecer uma nova recombinação gênica. A variabilidade genética ela não se refere, então, apenas à diversidade num determinado momento, numa determinada geração. Mas a variabilidade genética diz da capacidade do indivíduo de variar. E a seleção natural, então, ela atua sobre esta variabilidade, selecionando aqueles indivíduos mais aptos a sobreviver e a se reproduzir dentro de um momento, dentro de um contexto histórico e evolutivo. O que vocês precisam saber sobre esses 3 fatores principais que levaram ao conceito do neodarwinismo? Quando a gente fala de mutação gênica, nós estamos falando de uma alteração na sequência das bases nitrogenadas do DNA. Aquelas bases que a gente viu lá no primeiro ano, adenosina, timina, guanina, citosina. São alterações nestas bases que vão originar novas versões de um gene. E quando a gente fala de mutação gênica, nós estamos falando de algo que pode ocorrer sempre de forma espontânea, mas que também pode ser induzidos por agentes físicos ou agentes químicos, como, por exemplo, quando a gente fala da questão da radiação, tá? Sobre a recombinação gênica, nada mais é do que uma mistura de genes que ocorre durante a reprodução sexuada, onde os genes dos progenitores, então do pai e da mãe, eles vão se reorganizar, eles vão se rearranjar. E nos eucariontes, essa reorganização desses genes, ela pode ocorrer através de 2 processos. Através da permutação do crossing over, que a gente já viu lá na meiose, no processo de divisão celular, ou então através da segregação independente dos cromossomos, e aí não tem um número limite X. E o processo de seleção natural, que é aquele mais voltado à ideia darwinista, aonde aqueles mais aptos têm mais chances de sobreviver e eles vão lutar sempre em razão da disponibilidade de alimentos, pela disputa de recursos com outros seres vivos,
na ação de predadores e também de parasitas, e também na questão das doenças. Então, levando em consideração todas essas situações, todas essas condições, os mais aptos a sobreviver vão ser aqueles que herdam combinações genéticas mais favoráveis para a vida e para a reprodução naquele ambiente onde eles estão inseridos. Certinho? Esta é a síntese bem resumidinha sobre a teoria sintética da evolução, que fala sobre o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Beijinho, beijoca. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação e evolução. Até!